Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a vocês, né, que estarem aqui, para tentarmos falar um pouquinho sobre a encarnação dos diferentes mundos. O Zé Aparecido, quando me pediu uma palestra, ele me pediu um outro tema. E eu sugeri esse por quê? Porque eu tinha dificuldade nesse tema, eu não conseguia entender como que a gente podia ou poderia encarnar nos diferentes mundos. E aí, a melhor forma de aprender é a gente tentar estudar o que a gente pouco conhece. Se a gente estudar o que a gente conhece, é fácil e gostoso, né? Os nossos filhos são craques nisso. Eles gostam de estudar a matéria que eles vão bem. Naquelas que eles vão mal, eles não querem estudar, porque é chato e eles sabem que vão mal. E é o contrário, nós temos que estudar o que nós pouco dominamos. Então, eu pedi esse tema e espero conseguir passar um pouquinho da dificuldade que eu tinha e tentei entender um pouquinho sobre esse tema. Lembrando que Espiritismo é essa tríade: ciência, filosofia e religião. Não é só religião, não é só ciência, não é só filosofia. É uma tríade e por esse tema é que nós tentaremos abordar esse tema específico. Ela é ciência, porque a ciência busca a verdade, ela descobre. Isso a gente vê no livro dos médiuns. Ela é filosofia de vida, porque ela responde através do livro dos Espíritos de onde viemos, o que somos e para onde iremos. E ela mostra o caminho através da parte religiosa, que é muito bem explícita no Evangelho segundo o Espiritismo. Obviamente as três revelações, Moisés, Jesus e Kardec, relembrando que o Espiritismo faz com que nós acreditamos em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade com os espíritos. Quem fala assim, eu sou espírita, mas não acredito nisso aqui, ele não é espírita na sua plenitude. Eu sou espírita, mas não acredito na comunicabilidade, eu acho que é tudo fingimento. Não é espírita. Então, para ser espírita, tem que ter esses 5 critérios dentro dele e acreditar piamente. Uma delas é a pluralidade dos mundos habitados, que é o nosso tema de hoje, né? Lembrando a tríade universal: Deus, matéria, o corpo e o espírito, ou Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como queiram. Mas para falarmos sobre a pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos, para nós reencarnarmos temos que ter o corpo e tem que ter o local para reencarnarmos. Então tem que existir matéria, senão não tem reencarnação, não tem mundo para a gente reencarnar. Então vamos primeiro tentar entender o que seja matéria, né? Questão 22 do Livro dos Espíritos. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas, então a parede é uma matéria, você não consegue penetrar nela. Você tem medida dela, você tem dimensão, né? Você consegue ver, tocar. Então seus sentidos percebem isso. Então Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam: do vosso ponto de vista, isso está exato, visto que somente vocês falam do que vocês conhecem. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é matéria, embora para vós não seja. O ar aqui, nós não estamos vendo o ar, mas é matéria, é oxigênio. Então a molécula de oxigênio está aqui no ar, só que nós não vemos, e nem por isso ela não existe. Ela existe, é uma matéria, mas nós não enxergamos. Então, ele respondeu isso: do vosso ponto de vista é isso, mas existe muito mais coisa definindo como matéria. O espaço universal é infinito ou limitado? Questão 35. Eles respondem: infinito. Supondo que fosse limitado, devíeis perguntar: o que haverá além dos seus limites? Isso confunde a razão. Bem o sei, e entretanto a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Essa ideia do infinito em todas as coisas
e não é na vossa pequena esfera que vós podeis compreendê-los. Então, não existe um término para o espaço. Não dá para a gente imaginar, bom, o espaço vai até um lugar, aí chega esse lugar, acaba. A nossa razão não dá para entender isso. Então o espaço é infinito. E o vazio? Existe em alguma parte do universo os buracos negros? Né? Não, nada é vazio. O que vocês acham que é vazio é ocupado por matéria que escapa aos vossos sentidos e aos vossos instrumentos. Então não é porque a gente não sabe o que tem nesse negócio preso aqui que aqui não tem nada. É que os nossos instrumentos atuais não decifram o que tem nesse negócio preto aqui. Mas não existe vazio no universo. E como Deus criou o universo? Eles responderam: para me servir de uma expressão usual, foi porque Ele quis, ou seja, pela sua vontade. Nada revela melhor essa vontade poderosa do que essas belas palavras da Gênesis. E Deus disse que se faça luz, e a luz se fez. Então, como foi criado, como, por quê, interessa. Deus quis e acabou. Né? Obviamente, um dia nós vamos descobrir como foi feito isso. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formem pela condensação da matéria espalhada no espaço. Tá? Então não foi o Big Bang, né, que todos nós aprendemos. Foi o Big Bang que começou tudo. Certo ou não? Sim ou não? Na história é. Na história é, né? Então, mas para ter o Big Bang, aconteceu em algum lugar, certo? Certo ou não? Certo. Se aconteceu em algum lugar o Big Bang, esse lugar já existia. Certo ou não? Então, o Big Bang, que é o início de tudo, aconteceu em algum lugar. Se aconteceu em algum lugar, esse lugar já existia, então não foi o início. Tá? Então só uma coisa para a gente raciocinar. Mas para os livros é o Big Bang, então acabou. Por enquanto é o Big Bang. Tá? Então, a formação dos mundos é pela condensação das matérias. E todos os globos que circulam no espaço são habitados? Livro dos Espíritos, questão 55. É que a gente não lê, ou lê e passa batido. Sim! Você falou todos os globos. Como? A Lua não tem ninguém? Então está errado? Não. Todos os globos que estão no espaço são habitados? Sim! Só que ele não perguntou assim: todos os globos que circulam o espaço são habitados por seres humanos? Com diferença básica. Então lá tem vida. Qual tipo de vida? Não sabemos. Mas são habitados por alguma coisa. Ou não acreditamos em Kardec e nos espíritos que codificaram. Tá? Então a gente não pode, a gente tem que saber interpretar a pergunta. Ele não perguntou se lá todos os globos têm seres humanos. Perguntou: todos os globos circulam o espaço são habitados? Sim. Aí ele complementa: e o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais, orgulho e vaidade. Acredita que Deus criou o universo só para nós? É muita pretensão. Mas todos os globos têm vida. Mas não perguntou se é vida humana, tá? Então, ele continua: Deus povoou os mundos com seres vivos, todos convergindo para o objetivo final da providência. Acreditar que existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. A cada um desses mundos, Deus deve ter dado uma destinação mais séria do que divertir
às nossas vistas e essas fotos bonitas e maravilhosas. Nada, aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que seja única a ter o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, aqui é a complementação. A constituição física dos diferentes globos é a mesma. Então Kardec também era muito inteligente e ele também tinha astúcias na pergunta. Bom, ele falou que todo globo é habitado, né? Aí pergunta, e a constituição física é a mesma? Ele falou, não se assemelham em nada à Terra. Como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos de uma organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, tem vida, só que com uma constituição física diferente. A gente não vai ver um ser humano na Lua, realmente, nem em Marte, nem em lugar nenhum. Quer dizer, às vezes algum lugar tem, mas no sistema solar, não. Apresenta uma classificação didática. Então Kardec falou assim, bom, já que existem diferentes tipos de mundos, com diferente constituição, então ele, com a ajuda dos espíritos, classificaram os mundos em mundo primitivo, são aqueles onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. São ainda inferiores à Terra, tanto moral quanto intelectualmente. Então tem uma encarnação humana em algum outro lugar do mundo? Em algum outro mundo? Segundo Kardec, os espíritos têm. E, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. São inferiores à Terra, tanto moral quanto intelectualmente. Mundo de prova e expiação, que nós estamos carecas de saber que é o nosso, corresponde aos mundos em que ainda, há mundos em que ainda, então tem mais mundos de prova e expiação. É só ver o português. Há mundos em que ainda predomina o mal. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que eles não são mais um mundo primitivo. Então nós temos muitos gênios. Então a gente já pode ficar tranquilo, nós não somos um mundo primitivo, mas nós estamos no mundo de prova e expiação. Suas qualidades inatas são a prova de que os espíritos ali encarnados já realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral ainda. Então nós já estamos um pouquinho melhor, mas ainda estamos muito longe da perfeição moral, tá? E ele continua, a Terra nos oferece um dos tipos de mundo expiatório. Então você falou que é um dos tipos, tem vários outros mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir como meio de expiações aos erros do passado e apresentar provas para o futuro. Então são vários mundos, mas são comuns isso: expiação dos erros e prova para o futuro, onde através das dificuldades da luta, enfim, contra as más inclinações, os espíritos ali encarnados poderão alçar-se a globos menos materializados, ou seja, mais evoluídos. Aí chegamos no mundo de regeneração. Então nós estamos no mundo de prova e expiação. O mundo de regeneração serve de transição entre o mundo de prova e expiação, que é o nosso, e os mundos felizes. A alma que busca uma evolução consciente, neles encontram a paz, o descanso e os elementos para avançarem. Nesses mundos não há mais orgulho, que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que asfixia. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade, ou seja, já estão vislumbrando a felicidade.
Os espíritos vinculados a eles necessitam muito evoluir ainda em bondade e inteligência. Isso no mundo de regeneração, tá? Até chegar nos mundos felizes, que são aqueles onde o bem supera o mal, e depois dele ainda tem um mundo celeste ou divino, onde os espíritos puros de bem reinam e não se misturam com os outros. Não é que eles não querem se misturar, né? Que nós, os espíritos, mesmo no mundo feliz, não conseguem chegar e morar aqui tranquilamente, porque eles ainda têm que evoluir, tá? Então essa é a classificação didática dos mundos. Nós estamos lá no prova e expiação. Ah, mas está todo mundo já falando que nós estamos no mundo já entrando na regeneração. Já estamos saindo da prova e expiação e indo para o mundo de regeneração. Então vamos ver o que o Evangelho diz, né? O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então a lei de Deus é a lei do progresso, então nós instintivamente queremos progredir, seja intelectual quanto moralmente. E o globo também evolui assim. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então o mundo, o globo em si, fisicamente ele vai melhorando, apesar do homem que vai destruindo, né? E moralmente através dos encarnados que estão vindo cada vez melhores, porque isso é uma lei de Deus, e dos espíritos que estão assistindo nós encarnados, tá? Aí Kardec diz: estamos vivendo hoje é lá em 1857, uma dessas mudanças bruscas em que o orbe terráqueo vai sofrer profundas transformações quanto às populações de espíritos vinculados a ele. Pois informam-nos os diversos autores espíritas que, no próximo milênio, a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e alçar-se à categoria do mundo de regeneração. Então, por isso que muita gente fala que nós já estamos num momento de regeneração. Porque estamos vivendo uma profunda transformação. Só que olha só, 1857, tá? Então, estávamos saindo da época da Idade Média, estávamos entrando no Iluminismo, Renascimento. Então todos os gênios vieram nessa época. Babbage, Coquiante, Mozart, Beethoven, né? Voltaire, Montesquieu. Os grandes pensadores vieram nessa época, na Revolução Francesa, 1789. Então, naquela época, por isso que estava tendo essa mudança muito grande. E era preciso, porque Kardec estava chegando. Imagina Kardec viesse 200 anos antes, você estava queimado, não ia ter. Então, era necessário essa evolução moral, para que começasse a regeneração no próximo milênio. O próximo milênio começou em 2000, porque eles estavam em 1800, então no próximo milênio, então 2000 começaria a regeneração. Só que o milênio tem 1000 anos. Então até 2999 está no próximo milênio. Não vai ser agora, no 2010, que vai acontecer essa regeneração, como alguns querem. Ela começou a engatinhar, vai ser no próximo milênio, que tem 1000 anos. Então não serão algumas crianças pródigos que virão e transformarão isso. Tomem cuidado, tá? Allan Kardec: aqueles que asseveram ver a transformação por efeitos maravilhosos, crianças maravilhosas, serão decepcionadas. Porque esse processo de evolução espiritual do planeta vai desenrolar-se sem cataclismas, traumas físicos, sem abalos ou comoções. A transformação é espiritual e vai desenvolver-se paulatinamente. Não vai ser uma geração de crianças maravilhosas, por que seja, que vai acontecer isso. Tomem cuidado.
Segundo Kardec, o que ocorrerá é uma seleção de espíritos. Espíritos endurecidos no mal, recalcitrantes no erro, insensíveis ao convite para a renovação moral, não mais se reencarnarão no globo, sendo degradados para mundos inferiores. Por outro lado, a Terra estará recebendo espíritos sensíveis, conscientes da necessidade de se esforçarem na conquista do bem comum. Este processo, segundo os benfeitores, deverá concretizar-se durante o terceiro milênio, que vai até 2999 e 23 minutos e alguns segundos. Aí, sim, aí acabou o terceiro milênio. Então não fiquemos esperando isso acontecer nunca. Porque a gente vai desencarnar esperando que aconteça essa regeneração. Tá? Então, busque, estude, vá atrás. Não fique esperando, porque estava escrito lá em 1800. Ok? A encarnação dos diferentes mundos obedece a um critério de progresso moral. Quando em um mundo o espírito realizou a soma de progresso intelectual e moral que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outros mais adiantados, onde adquirem novos conhecimentos. Então não esperem os outros fazer essa transformação, porque eles vão evoluir, progredir moral e intelectualmente e vão embora desse mundo. E a gente vai ficar esperando. Não, eles têm que mudar esse mundo, têm que transformar. Vocês têm que se transformar, nós, né, obviamente, temos que nos transformarmos para que esse mundo se transforme. Se a gente ficar esperando os outros transformar, eles vão embora, porque eles vão evoluir. Tá? Os espíritos que encarnem o mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Eles não vão ficar aqui para sempre, para a gente ver, ó, quando vocês estiverem afim, vocês vão evoluir, eles vão ficar esperando. Não vão. Tá? Questão 172. As vossas diversas existências se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então nós estamos muito ruim ainda, tá? Muito longe da perfeição. Então temos que correr contra o tempo, temos que evoluir, temos que estudar, temos que fazer caridade, para que rapidamente consigamos passar desse mundo para o mundo de regeneração. Então, lá no Livro dos Espíritos, não. Então está sempre, eles estão sempre falando, ó, tem outros globos, a gente é que não para pensar, né? Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que esteja em missão. Então, o mais evoluído vem para exemplificar, vem como uma missão, tá? Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito, né? A gente está longe, fora da matéria, entendeu? Outra dimensão, outra visão, outro aprendizado. Eu falo, não seria mais feliz se a gente só ficasse no plano espiritual, um monte de gente querendo encarnar, né? Esse nosso pensamento, pô, então vamos ficar no plano espiritual, eu vou ser o guia, em vez de eu ser aqui, ter um guia me ajudando, eu que vou ser o guia do outro agora, teoricamente, né? Só que eles falam, não, vocês iam estacionar. E o que se quer é caminhar para Deus. Então é necessário a reencarnação. Então, a gente também não vai ficar no plano espiritual eternamente. O André Luiz não vai ficar lá eternamente também não. Tá? Por quê? Porque vai estacionar um dia. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de melhorar? Uma nova existência. Outra pergunta para confirmar aquilo. Como ela realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito. Kardec insiste, né? Ué, você pode evoluir lá, por exemplo, o André Luiz evoluiu muito como espírito. Quem não lembra, é só ler o Nosso Lar. Ele desencarnou e era chamado de suicida, porque bebia, né? Ajudou muita gente, sim, mas ele era suicida, tanto que sofreu muito tempo. E aí no plano espiritual ele está evoluindo muito,
está ensinando muito. Mas ele foi oferecido. Tá? Inconsciente, mas foi. Então, Kardec pegou, mas transformando aí ou cá, né? Ele falou assim: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação. Então o espírito realmente está melhorando. Mas para isso ele necessita da prova na vida corpórea. Então, por mais que nós evoluamos no plano espiritual, nós temos que vir para espiar as nossas que nós provocamos e para provar o mérito da nossa evolução. Então, André Luiz vai voltar. Eu estou falando André Luiz que todo mundo conhece, tá? Mas isso é para todos os espíritos, ok? Tá? Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo, né? Já que lá ele falou que todos os mundos são habitados. Então Kardec pergunta: você vai ter que passar por todos? Ele falou: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então nós temos vários mundos de prova e expiação. O dia que nós conseguirmos sair desse nível, a gente não precisa reencarnar num outro como prova e expiação, porque a gente não ia aprender mais nada nesse tipo de mundo, nesse grau de mundo. Mas confirmando, se ele falou isso, é porque tem um monte de mundo de prova e expiação, não é só a Terra. É só ler o português, e o português é claro. Passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para a sua manifestação, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar nessa outra vida. Tá? Então, mais uma resposta falando: tem vidas em outros planetas. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Porque Kardec, o Espírito fala, todos os mundos do espaço são habitados. E os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, portanto, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então muita gente já tem essa consciência: olha, não é só aqui na terra. Mas muitos acham: não, por orgulho e vaidade, não, nós somos o centro do universo, né? Tá? Então o envoltório é diferente. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria deste outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago. Obviamente, o espírito que sabe fazer isso. São espíritos mais evoluídos, né? Tá? E de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Então, no globo terrestre, ele vai pegar o fluido universal desse, que envolve esse globo, e semimaterializa o seu perispírito. Se ele vai para um planeta mais evoluído, ele vai pegar daquele planeta o fluido que está em volta dele e formar o seu perispírito. Tá? Então, de onde tira o perispírito seu envoltório? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como vocês mudam de roupa.
Na Gênesis, quando os espíritos adquiriram em um mundo a soma do progresso que o comporte o estado daquele mundo, ele o deixa para se encarnar no outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim por diante, até que a encarnação em um corpo material não lhe seja mais útil. Passam a viver exclusivamente no mundo espiritual, na qual progridem ainda num outro sentido e mediante outros meios. Não é porque não precisa mais reencarnar que não vai evoluir. Lá eles continuarão evoluindo, mas sem a necessidade da prova e expiação. Tá? Então, mais o outro falando, vocês vão reencarnar em um mundo mais adiantado. Então tem outros mundos. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que lhe comporta, passa para um mundo mais avançado e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. Aí não precisa mais ser encarnado. É para eles uma recompensa passar de um mundo de ordem para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua demora em um mundo infeliz. Quando a gente vai para o plano espiritual, temos que voltar para a terra, temos custas, temos débitos. Então, nós como espírito falamos, puxa vida, a gente vem infeliz, mas sabendo que é uma necessidade e agradecendo a Deus a oportunidade. Mas quando a gente passa para um mundo mais evoluído, nós ficamos felizes. Tá? Então tem outros mundos. É possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, então Kardec perguntou, é possível conhecer o estado físico e moral, já que cada mundo vai ter seu perispírito, né? Então ele queria saber. Aí eles responderam, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão no estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então, muitos não têm condições de entender isso aqui. Tá? E aí, questão 17, relembra. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então muitas coisas, como começou? É o Big Bang? É a teoria. Mas Deus, se Ele fala assim, não, vocês não entendem ainda, o que vocês vão querer saber? Ele vai falar, não, ninguém vai descobrir ainda. Talvez daqui um milênio, lá em 2999, aí algum gênio chega e fala, agora eu descobri como é que foi criado. Por enquanto não, tá? Então quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tá? E vai mudar alguma coisa? Néctar. Vamos continuar comendo omelete e o frango com quiabo aqui na mineira, né? Mas não interessa. Porque o que foi começo não interessa. Se fosse importante, Deus já teria dado a resposta, tá? O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura, que se melhora. Mas, para compreender algumas coisas, precisa de faculdades, dons que ainda não possui. Então tem coisas, mesmo que os espíritos queiram explicar para a gente, nós não temos dons para entender. Então por isso que eles não vão ficar perdendo tempo tentando explicar. Tá? O homem não pode, pelas investigações das ciências, penetrar em alguns dos segredos dessa natureza. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Se Deus fala, não vai descobrir agora, não vai descobrir, acabou. Tá? Então, descobriram a bomba atômica, porque Deus permitiu. Se Ele não quisesse, não ia descobrir. Aí o homem tem o livre-arbítrio de fazer o que quer com a bomba atômica. Tá? Por quê? O que é mais poderoso que uma bomba atômica?
Inteligência. Que é mais poderoso que a bomba atômica é o amor do homem. Se aquele que foi lá para produzir, se ele tivesse amor no coração, não vou produzir isso aqui, não. Mas ele produziu. Se ele produziu, aquele que estava no avião, você fala assim, não, eu não posso matar tanta gente. E ele mergulhasse num voo lá, lá se suicidasse, o amor dele salvaria milhões de pessoas. Então existe força maior do que qualquer bomba atômica, que é a força do amor. Só que nós não a utilizamos, infelizmente, né? Mas mais poderoso que qualquer bomba de hidrogênio, de neutro, que seja, é a força do amor. Supera, tá? Bom, fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao alcance dos seus sentidos? Você está perguntando, se a ciência não descobre, se pode, através da mediunidade, da psicografia, da psicofonia, serem reveladas algumas coisas? Sim, se Deus quiser e julgar útil. Pode revelar o que a ciência ainda não conseguiu compreender, tá? Então, desde que Deus queira, pode tudo, ok? Então pode sim. E aí Kardec fuçava. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os Espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar a convicção aos mais incrédulos, né? Já que no anterior ele falou assim, fora da ciência é permitido? Ele falou, sim, se Deus quiser, né? Mas se nós do Espiritismo já sabemos muita coisa, por que não poderia fazer isso para melhorar, para ir mais rápido a humanidade, né? Aí eles respondem, desejaríeis milagres, mas Deus os semeia nos vossos passos e tendes ainda homens que os negam. Então ele fala assim, vocês querem milagres, mas Deus faz milagres todos os dias. Vocês que não percebem isso, né? Tá? O Cristo, aí vai mais longe, o Cristo, ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que ele realizou? Nem Cristo conseguiu. Imagina um médium aqui, não menosprezando, qualquer médium fala, descobri isso, fiz isso, vamos prender ele, vamos mandar para o médico, falar, esse cara está com surto psicótico. Se Jesus, que foi Jesus, a gente crucificou ele, não, tá? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Se Deus quisesse, ele faria isso, mas Deus não quer isso, tá? Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Então tem que estudar, tem que ir, tem que argumentar. Ele, com estalar de dedo, a terra já estava tranquila, não ia ter mais sofrimento. Mas ele não quer, ele quer que nós, homens, sem os milagres que ele manda todos os dias, a gente acordar, respirar, levantar, ter comida, isso já é um milagre. De um espermatozoide e um óvulo formar nós aqui. Tem milagre maior que esse? Uma célula, espermatozoide, uma célula, o óvulo, junta, de uma célula assim, forma o ser humano. Quer milagre maior que esse? Só que a gente quer mais milagres, né? Tá? E Deus mostra todo dia milagres, a gente não vê, né? A gente quer prodígios, mas ele falou, Jesus fez tudo aquilo e vocês mataram ele. Não, estudem, é a razão quem vai fazê-los evoluir. E aí, obviamente, ele manda alguns gênios, ou alguns gênios pedem para vir para exemplificar, para dar um impulso na humanidade, né? Então, olha só, Isaac Newton, lá na mesma época, 1700, começando o iluminismo, começando a época das grandes ideias, 1789, voltando, Revolução Francesa,
1800, independência, Estados Unidos, Brasil, todo por essas pessoas que vieram naquela época, para dar um impulso na humanidade. E lá veio Isaac Newton, né? Que através da teoria da gravitação universal, aquela famosa, né, maçã que caiu, foi por acaso aquilo. Não, aquele espírito já estudou muito, e aí por acaso a maçã caiu. Por que essa maçã caiu? Não, foi por acaso? Essa queda foi, mas o espírito dele já estudou muito, muito mais do que nós. Por isso que ele desenvolveu a teoria da gravitação universal, em que ele dizia que a gravidade permeia a vida terrestre e celeste. Antes de Newton, não sabia que a maçã que cai da árvore e as órbitas dos planetas em torno do Sol têm o mesmo princípio físico, que é a gravidade. Por isso que a Terra está aqui, o Sol está aqui, e a Terra não vai embora, porque a gravidade do Sol fica segurando ele, por isso que ele fica em torno do Sol. E por isso que a Lua não escapa, porque a gravidade da Lua, da Terra, puxa, segura a Lua, porque nesse movimento a tendência era cada vez ela ir mais embora, até sumir, só que a gravidade puxa. Aí quando ela está mais perto da Terra, a maré sobe. Por quê? Porque a gravidade da Lua também puxa a Terra, só que a água é o mais fácil de subir. Aí quando a Lua afasta um pouquinho, a maré desce. Então é a mesma gravidade, tá? Então Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade, né? Foi através dela que ele viu a constante de gravitação universal que regem todos os globos do sistema solar. E aí, depois de Newton, aí a humanidade avançou um pouquinho, e aí Deus falou assim: bom, tem outro gênio aqui que já evoluiu bastante, está na hora dele reencarnar, né? Aí Einstein veio, e Einstein começou a pensar sobre uma teoria, porque ele falou assim: ó, Newton está falhando numa coisa. Se a lei que ele falou sobre a gravitação fosse verdadeira, um planeta chamado Urano também teria que se submeter à sua lei. Só que para Urano, a lei que Newton preconizou não servia. Então Einstein falou assim: então essa lei tem uma falha. Não sei aonde está essa falha. Vou buscar aonde existe essa falha, né? E aí, aqui só uma coisa já programando. No próximo tema eu vou falar sobre a arte na evolução do espírito, né? Einstein falava assim: que eu tenho que falar sobre a obra de Bach, que é outro gênio da humanidade da música, né? Ouçam-na, toquem-na, amam-na e calem-se. Se eu não fosse físico, seria provavelmente um músico, né? Tanto que ele gostava de ouvir Bach, e ele mesmo falava: quando não tinha solução para um problema, colocava Bach e ficava ouvindo Bach, e eu começava a pensar, né? Mas por quê? Porque Bach, Mozart e Beethoven faz a sua onda cerebral entrar num ritmo chamado ritmo alfa, que faz você pensar melhor, tá? Então isso aí a gente vai falar na arte, na evolução do espírito. Bom, e aí, como Urano não encaixava nessa teoria de Newton, Einstein falou: eu vou achar a solução, né? Na mesma época, esse matemático e astrônomo francês, especializado em mecânica celeste, né? Ele ficou conhecido porque ele descobriu o planeta, localizou-o, né? E falou: ó, aqui tem esse planeta. Então, Netuno, planeta azul. Agora já tá, lógico, está aí, lógico, tá, agora sim. Mas na época não tinha telescópio, não tinha nada, né? Pelos cálculos matemáticos, pelas órbitas, ele fala assim: aqui tem que ter alguma coisa, tem que ter um planeta aqui, senão Plutão já tinha saído, Urano estava fora. Então eles falavam: pela regra matemática tem que ter alguma coisa ali, tá? E aí ele provou que Urano estava, Netuno estava ali. Então Einstein abandona a noção de Newton e de força e introduz
uma outra teoria. Ele falou assim, ó, existe um negócio chamado espaço curvo. Ele dizia o seguinte: os corpos produzem em torno de si uma curvatura no espaço, sendo que quanto maior a massa do corpo, maior será a curvatura, né? Então eu entrei agora em Einstein, lembrando, eu quero uma prova que existe os mundos habitados e tem que ter gente morando lá. Isso a gente nunca viu, mas pelo que a gente ouve Kardec, tem. Então eu vou tentar, através de Einstein, provar que existe, que a gente não necessariamente precisa vê-los. Então Einstein falou o seguinte: olha, existe uma malha, essa malha chama espaço-tempo, e o globo que fica nessa malha, quanto maior for a sua massa, mais ele curva essa malha espaço-tempo. Só que ele teorizou, ele tinha que provar, né? Porque na ciência ninguém acredita se você não provar, tá? Então, pela sua teoria, os vários globos que existem, ele está dentro dessa malha espaço-tempo. Quanto mais pesado, mais ela afunda. Quanto menos pesado, fica só um pouquinho, tá? Então, grandes concentrações de matéria ocasionam grandes deformações na malha espaço-tempo, onde nem a luz consegue escapar. São os buracos negros. Ué, como que é isso? Então, lembra dessa malha espaço-tempo. Então vamos supor que isso aqui seja bem pesado. Ele vai afundando essa malha espaço-tempo. Olha só, se for afundando, 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 fica um buraco negro aqui. Olha só o buraco negro. Então é a malha espaço-tempo com um globo muito pesado que foi afundando e formou o buraco negro. E ninguém consegue penetrar aqui, porque o cientista fala, tudo que entra aqui não volta depois, por isso que eles não sabem o que tem aqui. Então Einstein previa que a luz também seria atraída. Se o corpo afunda lá, ele falou assim, se a luz passar ali também, ele também vai mudar a sua trajetória, né? Mas esse efeito seria muito pequeno. E assim só poderia ser observado quando a luz passasse perto de corpos de grande massa, como por exemplo o Sol. E aí, em 1915, teve um eclipse total do Sol. Aí Einstein falou, é agora que eu vou provar que a malha espaço-tempo ela se curva. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma estrela que ficava atrás do Sol. Só que a gente não via, ele, né? Não via essa estrela porque o Sol estava sempre na frente dele. Quando você tem um eclipse, ou seja, fica tudo escuro, aí você fala assim, agora eu posso ver, porque agora está tudo escuro. Só que ele falava assim, só que você não poderá ver porque essa estrela fica aqui, ó, atrás. Então mesmo que tenha o eclipse, não dá para a gente ver. Só que quando tiver o eclipse eu vou ver. Ele falou assim, mas eu vou ver porque a malha espaço-tempo aqui vai fazer uma curva, porque o Sol é muito pesado. Então com essa curva eu vou conseguir ver ela, só que ela estará na posição atrás do Sol. Olha que doideira, né? Não dá nem pra gente imaginar isso. Eu trouxe em desenho. Por quê? Porque é o que eles fizeram lá. Os cálculos dele, ele falou assim, olha, vai ter 0,49 de deflexão, né? Que equivale a você ver uma moeda a 3 km de distância. Seria essa diferençazinha, tá? E aí, um outro eclipse em 1919 ocorreu, que o primeiro eles não conseguiram ver porque ficou tudo fechado, né? Aí no segundo eles conseguiram falar, olha, Einstein está certo, Newton estava errado. E aí, em 1919, revolução na ciência, nova teoria do universo. As ideias de Newton foram derrubadas. E aí ele ganhou o prêmio Nobel de Física. Tá? Então, Einstein derrubou as teorias de Newton. Mas Newton então? Não, de jeito nenhum. Newton tem toda a sua importância, tanto que tem a primeira, segunda, terceira lei de Newton, que até hoje ninguém derrubou, né?
Mas para a mecânica celeste, Einstein derrubou a teoria de Newton, né? Então, a comprovação da ideia desse gênio, olha, tem o Sol, aqui a Terra, e a estrela estava aqui. Então, o Sol, ele não deixava você ver a estrela. Quando tem o eclipse, ele fala, agora esse Sol sumiu, então não vai ter a luz, a gente vai conseguir ver essa luz. Só que a gente vai ver ela aqui, ó. Mas na verdade ela está aqui. Mas a gente vai ver ela aqui por causa dessa deflexão da malha espaço-tempo. Então eles conseguiram provar isso aqui. Tá? Então, o vazio absoluto existe em alguma parte do universo? Não! O que é vazio para ti está ocupado por outra matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, buraco negro, provavelmente é isso. Eu não estou falando que é. Estou falando que minha razão, que é muito limitada, me faz pensar nisso. Tá? Porque isso aqui eu não peguei de lugar nenhum, de livro espírito, nada. Eu estudei isso e falei, talvez isso seja isso. Se é verdade, eu não sei. Mas que tem um nexo, tem. Tá? Então, o vazio, fala, o buraco negro tem um vazio lá, tudo vai ser chupado. Não. É que aquele corpo, ele, pela gravidade, ele puxa. Nenhum instrumento consegue entrar aqui depois voltar para falar o que tem. Tá? Agora, vamos supor que nós estamos aqui, cadê a Terra? A Terra, vivendo na Terra. Nós estamos nessa malha espaço-tempo. Tanto que a gente consegue ver tudo isso aqui. Quem garante que aqui do lado não tem um buraco negro e tem um planeta aqui, numa outra espaço-malha-tempo? Só que a gente não vê, porque a nossa malha espaço-tempo é isso aqui. Então quem garante que aqui do lado da Terra não tem outro aqui, só que numa malha espaço-tempo diferente, então ele estaria aqui, ó, só que numa outra malha. Então a Terra está aqui e você fala assim, ué, aqui não tem nada. Não poderia ter aqui? Só que a gente não vê, porque está numa outra dimensão de espaço, malha-tempo. E poderia estar do ladinho, e aí nas mesmas condições, na mesma distância, pode ter vida nesse lugar. Só que a gente não vê, porque está em outra dimensão. Então, é possível, né? Através disso aqui. Tá? Isso aqui é o que a gente vê. Mas você já vê, tem um monte de buraco negro. Né? E aí esse buraco negro pode ser um monte de planeta habitado. Só que a gente não chega lá, está numa outra dimensão. Bom, mas se não fosse, né? Nós vivemos no universo. Dentro do universo, nós vivemos dentro da Via Láctea. Via Láctea é isso aqui. Dentro da Via Láctea, nós temos o sistema solar, que está aqui em algum pontinho aqui. Então, dentro da Via Láctea, que é onde nós moramos, nós temos 400 bilhões de estrelas, dentro só da Via Láctea. A Via Láctea é um pedacinho desse monte aqui, tá? Essa Via Láctea tem 14 bilhões de anos-luz. O diâmetro dessa Via Láctea é 100 mil anos-luz. Para você ir de um lado para o outro, são 100 mil anos-luz. A altura dessa Via Láctea é 30 mil anos-luz. O que é um ano-luz? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Um ano-luz é quanto a luz percorre em um ano. Então dá 9,5 trilhões de quilômetros em um ano. Então, de um lado para o outro, você tem que multiplicar 100 mil vezes 9,5 trilhões, aí você tem daqui até aqui. Só que, se você está aqui desse lado, você vê uma estrela aqui brilhando, olha que coisa boa. Se você estivesse aqui, se o planeta Terra estivesse aqui, aí você visse a estrela aqui do outro lado. De um lado para o outro, levou 100 mil anos-luz.
Então, quando chegou aqui na Terra, já passou 100 mil anos-luz. Às vezes aquele planeta nem existe mais. Você só está vendo a luz que ele emitiu há 100 mil anos-luz atrás. Olha que doideira. Às vezes já formou outro aqui. Só que ainda não deu tempo da luz, que é aquela estrela que ilumina, chegar até aqui na Terra. É uma coisa de doido. E a gente acha que só a Terra foi abençoada por Deus, né? E isso é só a Via Láctea, né? Recentemente foi visto um aglomerado de galáxias, então várias Vias Lácteas, na constelação de Hércules. Este aglomerado possui dezenas de galáxias e está localizado a centenas de milhões de anos-luz de nós. Isso porque agora o telescópio Hubble conseguiu detectar. Só que quem fala que o Hubble vê tudo? Então olha só a nossa insignificância frente ao universo que Deus criou. E a gente achar que só a Terra é habitável, né? Pelo amor de Deus. Isso foi o que descobriram. Imagina o tanto que ainda tem para se descobrir, né? Então, nós temos que lembrar, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas é ciência. Então nós temos que usar a nossa razão para acreditar no que o Espiritismo fala. Então eu tentei, através disso, provar que é possível termos vários mundos habitados, né? E lembrando, a alma que não atingiu a perfeita depuração na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Uma nova existência. Como ela realiza essa nova existência? Né? Pela vida corpórea, como nós já vimos. As obras básicas temos que lê-las, tá? E lembrando sempre de Kardec, depois Chico, né? O nosso lar é o planeta Terra. Então não fiquemos preocupados em qual planeta a gente vai, porque a gente tem que sair desse primeiro, que é um planeta de prova e expiação, e só depende de nós sairmos dele e melhorarmos. Aqui, outra prova. Livro Sociedade Parisiense, tá? Revista Espírita, 1958. O senhor Admin, nosso médico vidente, falou sobre Louise Charlie, chamado de Labé, como com a apelidada de Abela Cordoeiro, tá? Nasceu em Lyon durante o reinado de Francisco I. Era de uma beleza perfeita e recebeu uma educação cuidadosa. Sabia grego, latim, falava espanhol e italiano com perfeição. E nessas línguas fazia poesias que não seriam desaprovadas pelos escritores da sua própria língua. Treinado em todos os exercícios corporais, conhecia equitação, ginástica e manejo com as armas. Aí tem várias perguntas. No momento, que mundo que você está habitando? Né? Eles perguntaram. Aí ela respondeu: habito um mundo que não conheceis, mas a ele estou pouco vinculada. A matéria prende-nos pouco. É Júpiter. Então, os médicos que participaram é Júpiter, né? Eles falaram assim: Júpiter é um mundo feliz. Se ele falou que Júpiter é um mundo feliz, é porque deve ter gente vivendo lá, só que de uma outra maneira, porque o perispírito do espírito que está lá é diferente da Terra. Por isso que se a gente chegar em Júpiter, a gente não vai ver um ser humano lá. Assim como a gente não vê o espírito, a não ser que seja médium. A gente não está vendo o espírito, mas tem espírito? Tem. E a gente acredita. Então em Júpiter, o cara vai chegar lá, desceu a nave e fala assim: mas não tem ninguém aqui. E o livro lá falava que tinha? Sim, por quê? Porque está o perispírito é diferente. Mas não é porque não está vendo que não existe. A gente não precisa ir para Júpiter, aqui a gente já sabe que existe, tá? É Júpiter. Júpiter é um mundo feliz. Mas pensais que dentre todos, somente ele seja favorecido por Deus? São tão numerosos quanto os grãos de areia de um oceano. Tá? Então, Júpiter é mais feliz que a Terra? Sim. Mas não é só Júpiter. Por favor. Tá? E olha só. Habita um mundo com menos matéria. Por quê? Dela
sabia grego, latim, espanhol, italiano, fazia poesia com aquelas línguas, sabia manejar armas, ginástica. Você acha que esse espírito não é evoluído? Já não passou por todas essas trilhas? Porque senão ela, naquela encarnação, não ia aprender tudo isso. Mal e mal eu sei o português. Então esse espírito já era bem evoluído. Por isso, quando ela desencarnou, ela estava num mundo mais evoluído. Tá? Então uma prova falando, ó, tem outros mundos. Tá? Revista Espírita, 1858, Senhorita Claribe, questão número 13. Visto que só tinha 13 anos quando desencarnou, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma pessoa na sua idade? Porque ela estava respondendo um monte de pergunta complexa. Aí ele falou, você sendo 13 anos, como é que você sabe tudo isso? Aí ela respondeu, minha alma é muito antiga. Podeis citar-nos, dentre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menija, cuja semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa, falando, olha, teve uma encarnação que eu me tornei virtuoso. Virtuoso é o melhor naquilo que ele faz. Tá? Um virtuoso no violino. Então, é bam, bam, bam. Tá? Então, vamos levantar. Virtuoso, ele chegou à perfeição. Tá? Aí ele fala, né? Interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de idade. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia do plantão, por intermédio do médico. Então, eu coloquei aquele letra anterior só para saber que ela também já era evoluída. Tá? Sabeis em que época você vai reencarnar? Daqui 10 ou 100 anos. Será na Terra ou em outro mundo? Em outro mundo. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que a Terra. Lá se é feliz. Então, ela já tinha evoluído o necessário. Então, ela não precisava reencarnar na Terra. Então, ela mostrando que existem outros mundos habitáveis. Tá? Revista Espírita, que são 12 volumes, tá? Quem não sabe, nós temos o Pentateuco kardeciano, que são as obras básicas. Temos 12 volumes que Kardec publicou em 11 anos, até o seu desencarne. Tá? E tem quase, mais ou menos 5.000 páginas de complementação. Estão querendo falar que a obra de Frontal é o complemento de Kardec. Tudo bem. Mas se ler a Revista Espírita, já tem um complemento. Mas pode ler tal Frontal que é o complemento? Pode. Mas tem que saber Kardec. Senão embarca em coisas que às vezes não é correto. Tá? Então, se você quer o complemento, leia as 12 fascículos da Revista Espírita, que já foi traduzido para o português. E a nossa homenagem, né, ao centenário, 2 de abril de 1910, em São Leopoldo, Chico Xavier, essa é a foto dele, que é aproveitado para o selo comemorativo. Obviamente, não é só um selo que vai mostrar a magnitude dele, né? Então, são as suas obras que fizeram ele ser o que é atualmente. Ok? Aqui são alguns exemplos que Deus permite que a humanidade tenha para que sejamos ou tenhamos como pessoas para nos espelharmos, né? Sócrates, Jesus, São Paulo, Allan Kardec, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Bezerra e Chico, né? Então, muito obrigado, esse era o tema, e desculpa o horário, é uma correria só. O Zé Aparecido vai ficar bravo, mas ele sabe quando vem e fala assim, é 45 minutos, é 1 hora, mas sempre passa. Desculpem, né? E era o que a gente tinha para passar. Então, lá no último também, a arte na evolução do espírito, pode ir com um salgadinho, água debaixo do braço, porque eles vão me dar 1 hora, mas acho que eu vou passar também. Obrigado.